Este vídeo fala sobre um dos conceitos mais importantes, porém menos compreendidos pela humanidade, a frequência. Ela governa tudo, desde colisões moleculares até o dinheiro que você tem na sua conta. Desde o início do universo, passando por toda a sua evolução, até o seu fim, que será algo inevitável. Ela pode determinar a direção do tempo e ser até mesmo a razão pela qual a vida existe. E para conseguir entender qual é a frequência que irá te trazer dinheiro, amor, felicidade e sucesso, você só precisa fazer uma simples pergunta. O que determina a nossa frequência? Antes de começar, eu preciso te dar um aviso. Esse vídeo vai ser denunciado e vai sair do ar. Quando eu publiquei esse conteúdo no meu Instagram, houve uma viralização tão grande que em poucos dias eu recebi centenas de ameaças. Muitas delas de líderes religiosos que não querem que você tenha acesso ao que eu vou te mostrar agora. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos desmonta uma mentira que mantém milhões de pessoas obedientes, caladas e pobres há séculos. Uma mentira tão enraizada que você provavelmente acredita nela neste exato momento. Você está prestes a ter acesso a informações que mudarão tudo o que você sabe sobre o universo, a fé e a sua religiosidade. E quando você entender o que eu vou te revelar, 3 coisas irão acontecer. E a primeira é que você vai sentir raiva de quem escondeu isso de você. Raiva dos anos que você perdeu, sofrendo sem necessidade, achando que era aprovação, quando na verdade aquilo era uma programação. Segundo, você vai entender de uma vez por todas por que a sua vida não muda. Por que você trabalha e o dinheiro não vem. Por que você ora e a resposta ela nunca chega. Porque parece que tem um teto invisível que não te deixa passar. E terceiro, esse é o vídeo que vai mudar a sua vida. Você vai descobrir agora como quebrar isso. Imagine o dinheiro começando a fluir. Não por sorte, mas porque você desbloqueou algo que estava travando dentro de você desde criança. Imagine acordar sem aquele peso no peito, sem aquela ansiedade, sem aquela voz dizendo não vai dar certo para você. Imagine a paz voltando para dentro das suas casas, as brigas por dinheiro parando, os seus filhos te olhando com admiração, não porque você ficou rico, mas porque algo em você mudou de um jeito que todo mundo sente. Imagina você saber exatamente qual é o seu propósito. Uma certeza tão clara que as decisões se tornam fáceis, a coragem aparece e as oportunidades certas começam a surgir, como se alguém tivesse aberto uma porta que estava trancada há anos. Isso não é fantasia, o que aconteceu com centenas de pessoas comuns que descobriram o que eu vou te ensinar hoje. E o Paulo não é simplesmente abundante em dinheiro, né? Ele abunda em tudo, né? Na segunda, eu consegui comprar minha casa num condomínio. Menino, você que estava faltando na minha vida. Com a explicação do Paulo, clareou muito a minha mente. Muito. Assim, recentemente na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu. Realmente eu me sinto uma nova pessoa. Eu falava para minha esposa e falei, nossa, isso aqui nunca aconteceu. E do nada o dinheiro foi começando a fluir. Já deve estar chegando aí aos 16 mil reais aí, a 20, o novo faturamento, tá? É um garoto com conhecimento gigantesco e que pode transformar a sua vida, tá? Eu fechei 3 vendas, né? 3 vendas de 100 mil. Parece que eu abri um portal, uma frequência mesmo de acessar coisas. E as coisas aconteceram muito rápido. É fruto do conteúdo que eu aprendi com o Paulo. Então eu tenho um resultado que eu não tive dentro de um ano. Eu noto uma melhora muito grande comigo, com as pessoas em minha volta. Agradeço, seu Paulo, isso está me ajudando, me aliviando muito. Dá para usufruir desse resultado, tanto eu como as questões em minha volta. Depois que conheci ele, foi muita transformação na minha vida. Eu senti que tudo aquilo que eu queria, né, para minha vida, eu comecei a criar. Aí eu comecei a fazer um curso de inglês. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, americano. E a minha vida mudou a partir do momento que eu conheci o Paulo. Logo que eu comecei, e em menos de 24 horas, chegou uma quantia tão grande na minha conta e inesperada, eu não estava esperando. Isso foi o mais bizarro de extraordinário que aconteceu comigo. O Paulo tem uma maneira de unir ciência, espiritualidade e vida prática de uma forma muito simples
E isso fez com que eu conseguisse aquele pulo do gato que eu estava buscando. Essas pessoas não tinham nada de especial. Muitas estavam numa situação pior que a sua. E elas só conseguiram essa transformação quando descobriram os exercícios quânticos de Jesus Cristo. Existe algo que Jesus fazia antes de cada milagre. Todos, sem exceção, que nenhuma igreja, nenhum pastor e nenhum teólogo jamais te ensinou. Um padrão, uma tecnologia espiritual tão avançada que a ciência levou 2000 anos para explicar como que isso funcionava. E quando você aprender o que ele fazia e praticar, algo dentro de você muda. E quando muda por dentro, muda tudo por fora. O motivo pelo qual vão tentar derrubar esse vídeo é simples. Quando as pessoas descobrem isso, elas param de depender de pastor, de religião, do sistema. Entendem que o poder sempre esteve dentro delas. Como Jesus disse em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. E isso incomoda muita gente que lucra com a sua dependência. Não é à toa que crucificaram Cristo, né? Então, se esse vídeo ainda estiver no ar, assista agora, porque eu não sei até quando ele vai ficar. Mas antes, eu preciso te contar uma coisa sobre mim. Eu nasci na periferia. Essa era a casa onde eu cresci. Uma casa simples, de madeira. Eu sou o filho caçula, o quarto filho de uma família pobre. Eu dividia o mesmo quarto com meus 3 irmãos. Graças a Deus eu tive uma casa, mas hoje eu entendo que eu não tive um lar. Eu cresci presenciando brigas praticamente todos os dias. Um dia era por bebida e cigarro, no outro porque estava faltando dinheiro. Eu nunca passei fome, mas para mim era normal comer farinha com açúcar porque era a única coisa que tinha em casa. Lembro o dia que meu pai mandou minha mãe sair de casa, eu, ela, meus irmãos, tivemos que morar de favor na casa da minha avó. Na época eu não entendia direito as coisas, mas aquela briga me marcou muito. E foi na igreja que eu fui buscar um caminho para tentar sair dessa realidade. Eu entrei para a igreja ainda criança e dediquei muitos anos da minha vida lá. Eu admito que naquele momento a igreja nos trouxe uma luz, algo para acreditar. Eu participava de ministérios, trabalhos voluntários, estudava e me entregava muito, mas ainda assim a conta não fechava. Mesmo dando o meu melhor, a minha vida continuava a mesma. Escassez, problema e sofrimento. É até difícil admitir isso aqui, mas eu ficava indignado quando aquele irmão, que é o exemplo da igreja, sabe? Se levantava para dar um testemunho. O cara vivia a vida toda errada e Deus abençoava ele. E quando eu questionava, eu sempre ouvia a mesma coisa. Ou era o diabo fazendo provação, a famosa história de Jó, né? Ou era como se Deus estivesse fazendo algum teste de fidelidade espiritual comigo. Eu não conseguia entender. A minha vida toda vai ser assim? Passando por essa provação? Parecia que tinha algo de errado especificamente comigo. Minha culpa, a minha tão grande culpa, né? Mas a gota d'água veio quando eu comecei a trabalhar nos ministérios. Ali eu comecei a ver tudo que eles escondiam das pessoas. Eu vi traições, abusos, extorsão, humilhação e a hipocrisia descarada dos pastores, líderes e missionários da igreja. Enquanto no altar eles pregavam uma verdade, no bastidores eles viviam outra. Aquilo me gerou uma revolta tão grande que a pergunta mudou. Já não era mais porque Deus não me abençoa, era algo muito maior. Será que existe algo real aqui? Será que tudo que eu acreditei na minha vida inteira está certo? Então eu olhei para mim mesmo e falei, chega! Eu não aceito mais essas pessoas dizendo quem é Deus ou o que é certo ou errado. Eu quero conhecer a Deus por mim mesmo. O que é Deus? De onde eu vim? Do que eu sou feito? Para onde eu vou, se é que eu vou? Como o universo funciona? Será que a vida é mesmo só dor? E foi aí que eu descobri algo extraordinário. Nada é por acaso. O universo foi meticulosamente desenhado para a nossa experiência. E as mesmas leis que regem a existência de tudo no mundo, aquelas que a ciência demorou 2 milênios para documentar, são as leis de Deus. E que tudo isso já estava escrito na Bíblia, mas não na Bíblia que você lê hoje. Nos textos originais, em aramaico, que com o passar dos séculos, traduções foram se acumulando por cima, como se tivessem jogado camadas de tinta em cima de uma obra valiosa. Mas debaixo de todas essas camadas, a obra original ainda estava lá. Havia algo que eu não esperava encontrar, uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que eu já tinha ouvido, que me fez entender o motivo da escassez, da pobreza, das brigas e de todo o sofrimento meu e da minha família. Presta bem atenção nisso, pois se você não entender o que eu vou te explicar agora, você vai continuar
ficar para sempre vivendo no mesmo ciclo. E pior, isso vai ser passado para os seus filhos e depois para os seus netos e assim por diante. E para quebrar esse ciclo, você precisa tirar a primeira camada de tinta. Eu sei que dizer isso vai incomodar muita gente, mas eu descobri uma coisa absurda. O inferno não existe. Pelo menos não da forma que te contaram. Essa história de um lugar físico com fogo, demônio tridente, Deus está lá de cima assistindo os próprios filhos queimarem eternamente, isso é uma narrativa de controle populacional que utiliza medo como base. A palavra inferno não existe na Bíblia. No original, a palavra é Sheol e Hades, que representam o mundo dos mortos, que inclusive no contexto histórico, antes do Novo Testamento, todo mundo vai para lá, tá? Sem distinção alguma se você foi bonzinho ou não aqui na Terra. E Jesus falava de Guiena para exemplificar que era o lixão de Jerusalém. Ali na época, ele usava esse lugar como metáfora para descrever um estado interno, assim como fazia em todas as suas parábolas. Estar em Guiena é quando a alma da pessoa está sujeita a carregar uma egrégora densa, cheia de medo, autocomiseração, culpa, ódio contra si mesma e por isso a alma dela fede como enxofre. Entenda que nas escrituras originais, céu e inferno são conceitos abstratos para representar um estado interno e não um local geográfico. Em Romanos 14,17 é dito que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Lucas 17,21, Jesus deixou isso claro. O reino de Deus está dentro de vós. As pessoas não conseguem entender que todo o potencial de Deus já está disponível para a gente acessar dentro de nós. Todo o potencial de um ser infinito, abundante, eterno e ilimitado está aí, dentro de você agora, e não no céu depois que você morrer. Mas a religião e o sistema esconderam isso de você. E eu vou te revelar o porquê eles fizeram isso. Eles usam essa má interpretação do inferno como ferramenta de controle das massas há séculos, para manter você e toda a população quietinhos no mesmo lugar que estão hoje. Submissos achando que isso é humildade, em escassez achando que isso é provação, em sofrimento achando que esse é o caminho da salvação. Olha que louco isso. A pessoa passa a vida inteira nesse estado de espírito infernal, crendo que é isso que vai levar elas para o céu. E ai de você se pensar diferente, viu? Eles vão te colocar medo, te apontar o dedo, fazer você se sentir culpado e ter vergonha por pensar diferente. Ah, mas eles quem, Paulo? É duro aceitar isso, mas essa repressão começa ainda na infância, dentro da sua casa. Na voz das pessoas que você mais amava, das pessoas que você mais confiava. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar: você não tem que querer. Esqueceu que a gente é pobre? A vida é assim mesmo, o que você quer? Ou ouvia do meu pai: dinheiro não dá em árvore. Para alguém ganhar, outro tem que perder. Dinheiro é sujo. Rico só cresce utilizando o pobre como degrau. E aí eu via toda a situação dentro de casa. As brigas, os xingamentos por causa de dinheiro e acabava concordando com tudo isso. Entenda que o problema aqui não está estritamente no que é dito, mas no peso energético que cada uma dessas frases representa e como aquilo é internalizado em uma criança. Palavras essas ditas por pessoas machucadas, amarguradas com a vida e carregadas daquela mesma egrégora densa que Jesus falava, como se já estivessem em Guiena vivendo o inferno. Mas a culpa não é dos nossos pais, porque hoje eu entendo que eles também foram vítimas. Esse estado de espírito infernal vem sendo passado de geração em geração há séculos. E a física quântica explica isso de uma forma impressionante. Isso se trata de uma lei universal que se chama Lei da Ressonância. Ressonância nada mais é do que uma transferência de energia através da vibração e da frequência. E quando a gente é pequeno, como não temos discernimento nem filtro, toda a energia ruim é absorvida sem que a gente saiba. E foi através dessa lei onde eu entendi que o que as escrituras antigas se referiam como estado interno ou estado de espírito nada mais é do que energia, a frequência de vibração interna. E é exatamente aqui que você entende o porquê de muita coisa. Esse é o motivo pelo qual você sente que não é capaz, que nada dá certo, que faz se sentir perdido, culpado, sem esperança, sem acreditar em você mesmo. Saiba que a culpa não é sua, não é falta de fé, não foi Deus que te abandonou. Essa é a frequência de Guiena, suja, pesada e densa, que foi passada para você lá atrás sem a sua permissão. E ela tá rodando aí no automático até hoje, sem você perceber. É complicado dizer isso, mas não importa o quanto você ore, ou o quanto você tente, ou o quanto você se esforce. Se você não aprender
como alterar essa frequência de dentro de você, os seus resultados vão continuar sempre os mesmos. Eu digo isso porque eu tentei de tudo. Tentei jejuar, tentei orar mais, tentei penitência, tentei pensar positivo, eu tentei afirmação, a lei da atração, meditação, e nada disso funcionou. Porque essa frequência negativa está enraizada em algo muito mais profundo. Ela não está na sua mente consciente, ela é anterior a isso. E você deve estar se perguntando: tá bom, Paulo, entendi, mas então o que você fez para se libertar de tudo isso? E é aqui que entra a segunda camada de tinta que eu precisei remover. Eu só consegui me livrar da frequência de Gehenna quando eu me aprofundei ainda mais na ciência e conheci a física quântica. Ali eu descobri o que estava por trás do que Jesus fazia para operar os seus milagres. Presta muita atenção nisso, porque entender o que eu vou te mostrar agora foi o que mudou a minha vida, a vida dos meus alunos, e vai mudar a sua vida também. Imagina se eu pegasse a sua mão, uma pedra ou até mesmo uma estrela e colocasse num microscópio absurdamente potente, daqueles que enxergam a menor partícula que existe. Sabe o que eu ia ver? Átomos. Bilhões de átomos vibrando. Tudo no universo é feito de átomos. E se eu desse ainda mais um nesse átomo e chegasse até o final, sabe o que eu iria encontrar? Quase nada. Pois o átomo é composto de 99,99999999999% de espaço vazio e apenas 0,00000000001% é composto por matéria real das partículas. Elétrons, prótons e nêutrons. Porém, esse espaço vazio não representa ausência, mas sim infinitas possibilidades, pois é graças a esse espaço vazio que as partículas conseguem vibrar em uma frequência altíssima, se movendo de uma forma até que estranha, se não milagrosa, onde elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, todos os lugares ao mesmo tempo. E é aqui que começa a ficar interessante, então fica aqui comigo. A primeira vez que observaram isso foi quando realizaram o experimento da dupla fenda. Esse experimento chocou o mundo inteiro, pois quando tentaram medir a posição de uma partícula, eles viram que ela assumia o comportamento de uma onda, ocupando vários lugares ao mesmo tempo. Infinitas possibilidades de posição sendo registradas ao mesmo tempo. Porém, quando eles realizaram o mesmo experimento com a interferência de algum observador, a onda deixava de existir e se colapsava. Então a partícula voltava a ser sólida e se materializava, definindo uma única posição em um único lugar. Sim, parece loucura, mas a simples presença de um observador fez uma onda, ou seja, uma nuvem de infinitas possibilidades, deixar de existir e se tornar matéria, uma única realidade. Esse é o colapso da função de onda. E quem é o observador nesse experimento? Você. Neste exato momento existem diversas versões da sua realidade, infinitas dela. Existe uma versão onde você consegue dobrar o seu salário, outra onde você abre um negócio de sucesso, outra em que você faz aquela tão sonhada viagem, outra onde você compra aquele carro e outra onde é a junção de todas essas versões. Mas também tem a versão em que nada disso acontece e você continua na mesma. E sabe o que define qual será a versão escolhida? A sua frequência interna. Pois se tudo no universo é feito de átomos e todo átomo vibra em uma determinada frequência, se a sua frequência for de medo, escassez e sofrimento, o universo vai colapsar na sua vida medo, escassez e sofrimento. Quando Jesus dizia em Mateus 17:20, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e direis a essa montanha, lança-te ao mar e ela será lançada e nada vos será impossível, ele estava confirmando isso. O universo, ele não tem outra escolha, ele é obrigado a criar aquilo que o observador tem como verdade absoluta. E é justamente agora onde tudo se conecta, porque eu vou te explicar neste exato momento que o que dita a sua frequência não é o que você pensa, não é o que você fala e também não é o que você diz que quer. A frequência que o universo entende como sua verdade absoluta é o sentimento. É isso que vibra aí dentro de você. A linguagem
linguagem de Deus, do universo, é o sentimento. E mais uma vez a ciência prova isso. O Instituto Dartmouth, nos Estados Unidos, descobriu que o coração produz um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Esse campo do coração forma uma espécie de aura que se estende ao redor do nosso corpo. O Dr. David Hawkes criou uma escala logarítmica que vai de 0 a 1000 para metrificar o tamanho, a potência e os estados da frequência do ser humano, de acordo com os sentimentos. Mas eu não estou aqui falando dos sentimentos processados pela nossa mente consciente. Eu estou falando dos sentimentos mais profundos, aqueles que são quase impossíveis de conter, que muitas vezes você nem sabe por que está se sentindo assim. Esses que são emanados pelo coração, são esses que o universo responde. Hawkes viu que quando uma pessoa sente medo, culpa ou raiva, a frequência é sempre baixa, medindo algo em torno de 20, 50, 70, sempre abaixo de 100. Nessas frequências, o ritmo dos batimentos cardíacos fica desordenado, caótico e irregular. A aura se torna um ruído, encolhe e fica fraca, emanando um sinal de estresse para as próprias células. O sistema imunológico enfraquece, a mente lê isso como ameaça e entra em estado de sobrevivência. Nessa hora, o universo responde e tudo trava. Porém, quando a pessoa sente amor, alegria, paz e gratidão, acontece exatamente o contrário. O batimento cardíaco fica harmônico, a aura se expande e se torna firme, organizada. Você provavelmente já sentiu a energia boa de uma pessoa assim logo que ela entra na sala. Pois é, a frequência desses sentimentos é alta, medindo sempre acima de 600 e em alguns casos até próximo de 1000, quando os sentimentos da pessoa era gratidão. Os cientistas chamaram esse nível mais alto de estado de coerência, um estado tão forte que a aura podia ser medida em até 7 metros de distância. É um sinal tão puro e limpo que as células respondem na hora, o corpo libera dopamina, serotonina, a imunidade sobe, a mente entra em coerência para criar e de repente o universo responde e tudo em sua volta começa a fluir. Agora você entendeu o porquê palavras de afirmação, pensamento positivo, oração, meditação, isso tudo pode até te ajudar momentaneamente, mas se na maior parte do seu dia o sentimento for outro, nada vai mudar? Me responde com sinceridade, porque essa pergunta que eu vou fazer vai mudar absolutamente tudo. Repete agora isso aqui comigo. Eu estou ganhando muito dinheiro. Vamos, repete, eu preciso que você repita. Eu estou ganhando muito dinheiro. Agora fala isso aqui, ó. O meu relacionamento é exatamente como eu gostaria. Repete. O meu relacionamento é exatamente como eu gostaria. Eu estou vivendo o meu propósito. Repete isso. Eu estou vivendo o meu propósito. De verdade, quando você fala essas frases, o que é que você sente? O seu coração, ao ouvir isso, ele acredita ou ele duvida de você? Seja sincero. Você pode repetir uma afirmação como essas 1000 vezes, mas se o campo estiver incoerente, se a boca diz uma coisa e seu coração sente outra, nada acontece. O colapso será sempre o mesmo. É exatamente isso que Tiago descreveu há mais de 2000 anos. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, pois o homem que é de ânimo dobre, esse é inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre é justamente essa incoerência, onde você quer, pede, tenta, mas por dentro você sempre sente que não é possível. Tá bom, Paulo, eu entendi, mas agora o que é que eu faço para mudar isso? E é exatamente agora que todas as portas irão se abrir. Eu vou revelar o exercício quântico que Jesus fazia antes de todos os seus milagres. Esse exercício é tão poderoso que, independente da frequência que você herdou, você será plenamente capaz de assumir o controle, propor com clareza o que deseja, colapsar e assumir um estado de coerência, como se aquela realidade já fosse real. Era exatamente isso que Jesus fazia. João, capítulo 6, versículo 11. 5.000 pessoas famintas no meio do nada. Os discípulos olham para a multidão, olham para os 5 pães de cevada e 2 peixes na mão e dizem o que qualquer um de nós diria. Bom,
isso aqui não vai dar, não tem comida o suficiente. Ao redor de 5.000 pessoas vibrando em desespero, fome, medo e escassez. Jesus pega os pães, olha para o céu e agradece. Ele não pediu mais comida, ele não calculou se dava, não questionou as possibilidades. Simplesmente agradeceu, como se já estivesse feito, e repartiu o quanto cada um queria e ainda sobrou. João, capítulo 11, versículos 39 a 44. Lázaro está morto há quase 4 dias. Marta, a irmã dele, diz para Jesus: Senhor, ele já cheira mal, já é de 4 dias. O corpo em decomposição, o túmulo fechado com uma pedra. Todos ao redor choravam. Medo, fedor, desesperança. Jesus mandou tirarem a pedra, levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves. Ouviste no passado, como se já estivesse feito, sempre, não só dessa vez, sempre. Em seguida, ele bradou: Lázaro! Vem pra fora! E Lázaro saiu andando. Agora, presta bem atenção, porque o que eu vou te contar agora é exatamente os passos desse exercício. No milagre dos pães, todos ao redor dele estavam vibrando medo e desespero. E a primeira coisa que Jesus fez, ele não absorveu a frequência da multidão, pois tinha plena consciência de quem ele era. A segunda coisa que ele fez foi definir o propósito claro, que era alimentar a multidão, e ele sabia exatamente o seu objetivo. A terceira coisa foi entrar em estado de coerência com o propósito e agradecer antes do resultado, logo quando pegou no primeiro pão. No milagre de Lázaro, o padrão foi o mesmo, todos vibrando tristeza e desesperança. E o que Jesus fez? Primeiro, Jesus não permitiu que alguém o afetasse. Ele assumiu o controle, pois tinha consciência da sua capacidade. Segundo, o propósito era claro, trazer Lázaro de volta à vida, mesmo que ninguém ao seu redor acreditasse. E terceiro, de novo, agradeceu antes do milagre, como se já estivesse feito, entrando em estado de coerência pura com o seu propósito. O mesmo padrão, o mesmo exercício sempre. E foi assim, através dessa exata forma, que ele conseguia transformar vibração em matéria e colapsar absolutamente qualquer realidade. Mas eu sei que ao ouvir isso, a primeira coisa que você deve estar se perguntando é: isso não era só porque Jesus era Deus? Será que isso funciona para mim? E é exatamente aqui onde a grande maioria massiva das pessoas travam, e você precisa ter extremo cuidado com isso. Jesus era um ser altamente evoluído e para ele era simples operar esses milagres. Porém, na própria Bíblia temos passagens de pessoas comuns que conseguiram realizar feitos iguais ou até maiores. Pedro não era Deus, mas mesmo assim andou sobre as águas. Moisés também não era Deus e fez abrir o Mar Vermelho. Josué não era Deus e fez o sol parar. E se você olhar de perto e ler todos esses versículos, vai ver o mesmo padrão de 3 pilares funcionando ao mesmo tempo. O primeiro pilar é o da consciência plena, que é basicamente saber quem você é e do que você é capaz. Somente assim você conseguirá assumir o controle sobre as frequências baixas que te rondam hoje. O segundo é o do propósito claro, que é definir de forma clara, específica e objetiva onde você quer chegar. E o terceiro é o da coerência pura, onde você alinha pensamento, sentimento e ação em uma única frequência, sentindo como se o resultado já estivesse realizado, até que o campo não tenha escolha, senão colapsar exatamente aquilo que você deseja. Se um falhar, o processo todo dá errado. Se você nunca praticou esse exercício, você precisa experimentar. Quando eu comecei a praticar os exercícios na minha própria vida, os sinais começaram a aparecer. E as pessoas ao meu redor começaram a notar. Minha família ficava me falando que tinha alguma coisa de diferente em mim. E o primeiro sinal veio em poucas semanas. Foi quando eu deixei de ser auxiliar de pintor, ganhando R$25 por dia lixando parede, e consegui o meu primeiro cliente como prestador de serviço. Bom, isso é pouco,
Mas pela primeira vez na vida eu estava ganhando pelo que eu sabia, não só pelo meu trabalho braçal. Depois eu comecei a ouvir dos meus amigos: o que aconteceu? Você está com um jeito diferente. E o segundo marco foi em 2 meses, quando eu expandi o meu negócio de prestação de serviço online e num único mês eu bati o marco de R$ 6.500. Isso era 10 vezes mais do que eu ganhava como auxiliar de pintura, até chegar num ponto onde gente que eu tinha acabado de conhecer falava pra mim sem eu nem abrir a boca: nossa, gostei de você, você tem uma energia boa. E o terceiro marco aconteceu em 6 meses, quando eu olhei pra minha conta e vi R$25 mil de lucro num único mês. Exatamente 1000 vezes o que eu ganhava num dia lixando parede. Eu já não tinha dúvidas que era o exercício que estava fazendo tudo dar certo. Eu comprei o meu primeiro carro, me mudei para um dos melhores bairros da cidade, me tornei o orgulho da família e a referência para os meus irmãos, primos e amigos. Consegui dar uma vida digna para os meus pais, viajar e aproveitar a vida. Naquele momento já era nítido. Todo conhecido meu que me via queria saber a mesma coisa. O que é que eu estava fazendo de diferente? Então eu comecei a ensinar. Sentava com um, sentava com outro, ensinava o exercício e mostrava os versículos, explicava a ciência por trás daquilo. E sabe o que acontecia? Funcionava. Uma pessoa atrás da outra começava a praticar e a realidade começava a se mover. Gente que vivia travada há anos, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, começava a ver resultado em poucas semanas. Estava muito confusa de várias coisas, do que eu queria, de onde eu devia estar, do que eu queria fazer. E nesse treinamento, nesse exercício específico, foi muito engraçado que eu tive uma visão de um resultado muito grande dentro da minha empresa, né? Naquele momento era muito irreal aquilo acontecer tão rapidamente. Naquele dia específico, em um dos exercícios, eu me visualizei com mais ou menos 30 pessoas no meu time. Nos dias seguintes, eu fechei 3 vendas, né? 3 vendas de 100 mil. Eu até compartilhei com o pessoal do treinamento, do curso, no grupo, falando: gente, parece que eu abri um portal, uma frequência mesmo, de acessar coisas, de conquistar as coisas facilmente. Porque mudou a crença, mudou sair do polo negativo para o polo positivo, do polo da incapacidade para o polo da capacidade. E as coisas aconteceram muito rápido. Então, o que eu alcancei, não só em realização pessoal, mas também em realização financeira, em realização profissional, em muitas coisas que virão, é fruto do conteúdo que eu aprendi com o Paulo. Era um cara que eu não tinha esperança de vida, totalmente perdido, tá? Não acreditava em mim mesmo. O diferencial entre o Paulo e os outros é que o Paulo, ele vai direto na ferida. Ele vem e já mostra logo o que está acontecendo com você, o que tá travando a tua vida. Foi uma coisa assim incrível, porque cada aula ali que assistia, aquele fogo assim, sei lá, cara, acendia dentro de mim. Cada coisa que ele falava ali acendia um fogo espiritual dentro de mim. E do nada o dinheiro foi começando a fluir. E eu fiquei incrivelmente assim, espantado de uma certa forma, que eu falava para minha esposa. Eu falei: nossa, isso aqui nunca aconteceu. Realmente eu me sinto uma nova pessoa. Eu larguei foi de beber, eu larguei foi de tudo. Deve estar chegando aí aos 16 mil reais aí, a 20, o novo faturamento. É muito gostoso você ter essa sensação de hoje eu posso. É um garoto com um conhecimento gigantesco e que pode transformar a sua vida, tá? E o Paulo não é simplesmente abundante em dinheiro, né? Ele abunda em tudo, né? Na segunda, eu consegui comprar minha casa num condomínio. Assim, na minha cabeça, para eu comprar uma outra casa aqui, eu ia ter que vender minha casa. Apareceu a casa, uma oportunidade assim que pagamos 2/3 da casa. Esse 2/3 era exatamente o que a gente tinha de dinheiro, de grana. Menino, você que estava faltando na minha vida. Com a explicação do Paulo, quando ele entra ali na física quântica, nossa, clareou muito a minha mente, muito. Assim, recentemente na minha vida parece que o mundo mudou. Sabe, ele tá assim mais colorido. Assim, recentemente na minha vida eu acho que a melhor coisa que aconteceu. Muito, muito bom.
Pode confiar que compensa. Bom, aí eu entendi uma coisa. Isso não era sobre mim, nunca foi. Era sobre o exercício. Eram os princípios, as leis, a física, a mesma física que Jesus usava. Funcionava comigo, funcionava com eles, funcionava com qualquer pessoa que aplicasse, porque lei não falha, a lei não escolhe favorito. E quando eu fui pro Instagram falar sobre isso, bum! 3 meses minha conta saiu de 400 seguidores para mais de 350 mil. Vários vídeos meus viralizaram e alcançaram milhões de pessoas. E logo eu comecei a receber milhares de mensagens das pessoas me perguntando o que elas precisavam fazer para mudar a frequência. Se eu tinha algum produto que ensinava isso de forma prática, querendo ter acesso a esses conhecimentos. Só que tinha um problema. Eu não conseguia responder todo mundo e dar a devida atenção a todos. Então eu peguei tudo que eu aprendi e tudo que deu certo para as pessoas que eu já ajudei e transformei num sistema onde qualquer pessoa pudesse seguir sozinha, sem depender de mim, sem precisar de sessão individual, sem precisar de nada além de 15 minutos por dia para praticar. E eu confesso, eu estou muito feliz de ter chegado em uma solução real que vai conseguir atingir a vida de tantas pessoas. Eu chamei esse protocolo de os exercícios quânticos de Jesus Cristo. Os exercícios são um sistema de 21 dias guiados em vídeo, um por dia, e funcionam mesmo que você nunca tenha ouvido falar de física quântica e nem sequer precisa mudar de religião, abandonar a sua igreja ou meditar horas no chão. Você só precisa de 15 minutos por dia e um momento seu para praticar. Junto com os exercícios, você recebe o Diário do Colapso da Realidade. Isso não é um caderninho motivacional, é o espelho que te mostra dia após dia a sua frequência mudando, para que você tenha a prova concreta de que algo está acontecendo dentro de você antes mesmo de ver o resultado no mundo material. Você será conduzido por 3 fases de transformação, uma a cada 7 dias. A primeira semana trabalha a fase da consciência plena. Nessa fase é onde você assume o controle, pois os exercícios te ensinam a ter consciência plena da sua identidade e das frequências que estão te rondando sem a sua permissão. Você irá descobrir quem você é, do que você é capaz e vai saber identificar lugares, pessoas, situações, atitudes que baixam a sua frequência sem você nem perceber. Para que no final desses 7 dias você consiga ter controle absoluto sobre todas as frequências que estavam atuando em você e ao seu redor e bloqueá-las antes que elas tomem controle do seu campo. A segunda semana trabalha a fase do propósito claro. Essa fase existe porque tem muita gente que fala: "Ah, Paulo, eu quero ganhar mais dinheiro, melhorar meu relacionamento, ter um trabalho melhor", mas quando você pergunta especificamente o que ela quer, ela não sabe responder. Então nessa fase, os exercícios te mostram como definir com clareza qual área da sua vida você realmente vai transformar e qual realidade específica você vai colapsar em sua vida. Independente se o que você busca é estabilidade financeira, paz no seu casamento ou saúde, você irá conhecer o caminho para descobrir o seu propósito e definir com clareza o que quer, por que quer, como vai ser, quanto, quando e onde. E a terceira semana trabalha a fase da coerência pura. E essa fase é onde tudo se conecta, porque você pode ter uma consciência plena, pode ter um propósito claro, mas se o campo do seu coração emitir um sinal incoerente, nada vai acontecer. Nessa fase, os exercícios te ensinam a alinhar pensamento, sentimento e ação numa única frequência, e isso vai te fazer sentir a vibração dessa nova realidade, já sendo grato por ela existir antes mesmo de ter colapsado. Você vai emanar um sinal tão claro, tão definido, tão coerente que o universo não terá escolha senão colapsar exatamente aquilo que você está sentindo. E no último dia, ao final das 3 fases, os 3 pilares estarão sincronizados. Você estará enxergando de uma forma plena, tendo clareza para onde você vai e vibrando em uma frequência pura. Agora, além dos exercícios, eu preparei 3 bônus que cobrem 3 pontos que eu sei que vão aparecer na sua cabeça. O primeiro se chama Arquitetos da Matéria, um livro digital completo com o conteúdo que revela a história oculta da física quântica. E eu preciso ser honesto com você sobre esse material. Ele não está disponível em nenhum outro lugar, porque só é seguro acessar ele quando sua consciência já foi preparada após passar pelos exercícios. O segundo bônus se chama
chama 2 campos e 1 ambiente. Esse aqui eu criei para quem mora com alguém negativo, num ambiente pesado. Esse bônus vai além do fundamento da consciência plena, pois com base na ciência eletromagnética, eu vou te mostrar como proteger o seu campo, mesmo que ninguém em sua volta entenda o que você está fazendo. E o terceiro bônus se chama a nova herança. Esse eu precisava criar porque a pergunta mais frequente que eu recebo é: Paulo, e os meus filhos? Será que eu passei essa frequência para eles? E a resposta honesta é: sim, pode ter passado, mas isso é reversível. Primeiro, nós vamos trabalhar a ruptura. O que fazer para que essa corrente termine em você e não atravesse mais uma geração. Depois, vamos para a correção. Aqui você vai ver como corrigir o que foi plantado sem intenção. E por fim, a blindagem. Como impedir que uma frequência externa do sistema, da mídia ou do ambiente seja instalada nos seus filhos. E se seu filho já for adulto, eu quero dizer que ainda dá tempo. Quando ele sentir a mudança em você, ele vai querer saber por que você está com uma energia tão diferente. E você poderá ajudá-lo. Assim que você tiver acesso a tudo isso, os 21 dias de exercícios guiados, o diário, as 3 fases, os 3 bônus, você estará no caminho para fazer o que Jesus fez diante dos pães e diante do túmulo de Lázaro. Colapsar a realidade que deseja a partir do que sente no coração. Só que isso não vai levar anos de prática. Você vai fazer tudo isso em apenas 21 dias. Agora, antes de eu te falar sobre o quanto custa isso tudo, eu quero que você entenda uma coisa. O preço aqui não é o mais importante, porque como você vai ver agora, isso não vai te custar nada. Na verdade, vai te devolver algo que não tem preço. Pensa comigo, quanto está te custando continuar vivendo desse jeito? Pensa no dinheiro que já escorreu pelas suas mãos sem você entender o porquê. Nas oportunidades que apareceram e sumiram, nas noites em que você orou, pediu e a resposta não veio, na sensação de deitar na cama e não ter paz, de acordar cansado, insatisfeito, infeliz. Isso está te custando todo dia, todo mês, todo ano, não em dinheiro, mas em vida, em paz, em tempo, em saúde. A verdadeira pergunta não é se você pode pagar por isso. A verdadeira pergunta é: você pode se dar ao luxo de não fazer isso? Mas antes de falar sobre valor, veja o que você não vai pagar. Você não vai pagar pelo que cobra um terapeuta comum, que custa R$500 por sessão. Você também não vai pagar o preço dos cursos de mentalidade e manifestação que ficam entre 3 a 5 mil reais. Você não vai pagar 1.000, não vai pagar nem 500. Na verdade, é menos do que uma sessão de terapia, menos do que você gasta de farmácia num mês tentando dormir melhor, menos do que aquele curso que te promete resultado e nunca entrega. Porque apenas para você que está assistindo este vídeo, você pode ter acesso a tudo isso por apenas 12 vezes de R$30,72. Parcelado no cartão, isso é menos de R$1 por dia. Ou você pode pagar à vista no valor de R$297. Basta clicar no botão que acaba de aparecer embaixo desse vídeo e garantir a sua vaga. Ao tocar no botão abaixo, você será redirecionado para a página de pagamentos da plataforma Assine. Caso você ainda não tenha clicado, eu sei que pode estar passando na sua cabeça agora: se isso é tão poderoso, por que é tão barato? E para ser honesto com você, eu vim da periferia. Eu sei o que é não ter. Eu lixava a parede por R$25 o dia. Se alguém tivesse me mostrado esse caminho quando eu estava naquela situação e tivesse me cobrado R$5.000, por exemplo, eu nunca teria conseguido acessar. Eu poderia cobrar R$2.000 por isso, as pessoas elas pagariam e os resultados justificam. Mas eu não quero que o preço seja a barreira entre você e a sua transformação. Essa é uma decisão de missão e não de capacidade. Eu me lembro também que o valor do primeiro curso que eu me propus a comprar era de R$600. E o meu pai não queria me deixar comprar porque ele dizia que aquela pessoa era um charlatão. Graças a Deus eu comprei aquele curso. E é por esse motivo que eu estou disponibilizando tudo isso para você por menos da metade do valor
que eu investi no meu primeiro curso, mesmo te entregando muito mais do que eu recebi 7 anos atrás. R$ 297 é o que nos permite manter toda a estrutura funcionando. A plataforma, o suporte, os vídeos guiados, o material, os conteúdos do meu Instagram, para continuar ajudando o máximo de pessoas possível. O que eu posso fazer é tornar um investimento tão acessível que a única coisa entre você e o exercício seja a sua própria decisão. E falando em decisão, eu quero tirar todo o peso dessa decisão dos seus ombros agora. Eu não estou te pedindo para acreditar cegamente. Sabe o que eu estou te pedindo? Eu estou te pedindo para praticar 21 dias. É só isso. Faça os exercícios. Preencha o diário do colapso da realidade, passe pelas 3 fases. E se depois de fazer tudo isso, de verdade, com comprometimento, se você não sentir mudança na sua frequência, na sua vida, na forma como você sente quando acorda de manhã, tudo que você precisa fazer é me enviar um e-mail para suporte@pauloaguiarx.com.br e eu pessoalmente vou devolver cada centavo, sem drama, sem burocracia, sem julgamento, e você fica com tudo: os vídeos, o diário, os bônus, tudo de graça. O risco é 100% meu. Se não funcionar, eu perco. Você não perde nada, nem o dinheiro, nem os materiais, nem os 21 dias, porque mesmo que peça o reembolso, o conhecimento ficará com você. Percebe que eu não estou falando aqui para você comprar e ver se gosta? Eu estou dizendo, pratique e veja se funciona. Eu tenho tanta confiança nesse produto que a única condição que eu coloco é que você use. Se isso não é mais do que justo, de verdade eu não sei o que é. E eu quero que você pense em mais uma coisa. Você está tendo agora a mesma oportunidade que mudou a minha e a de milhares de alunos que eu ajudei nos últimos anos. E se tiver alguém que está em dúvida sobre o valor, sobre qualquer outra coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos esses anos que vocês já perceberam também que algo está errado, que as coisas estão se repetindo, que tem algo errado, que o mundo não quer dizer, mas está dentro de você, algo clamando, gritando. Então compra, que isso é os divisores de água. Pessoal, dê uma chance para vocês. Vocês não conhecem o Paulo, essa metodologia, essa facilidade, esse cara vai longe. Eu tô rindo porque eu tô feliz mesmo. Acredita nesse menino aí? Ele pode ajudar a gente sim. E a gente tem que somar força. E para você que está com receio e um medo também de entrar, eu só digo para você, dê esse pequeno passo, pois esse passo que você dá nem se compara com o que é entregue lá dentro. Você jamais vai se arrepender e, assim como eu, gostaria de ter conhecido muito antes e ter feito isso muito antes. Você que ainda está em dúvida de entrar, vale muito a pena. Vale cada centavo investido. E desde que conheci o Paulo, minha vida emocional, profissional, relacionamento e espiritual tem mudado. Obrigado, Paulo, por compartilhar esse conhecimento de fácil entendimento. Isso aqui não é sobre R$ 297, nós dois sabemos que 297 vai e vem. Você vai gastar esse valor de qualquer jeito, a questão real é em quê? Em mais coisas que te mantêm vibrando na mesma frequência, em mais tentativas que trabalham a mente consciente e ignoram o que tem de mais importante, as leis da física quântica, a verdadeira frequência e o campo do coração, em mais meses vivendo no automático, esperando que algo mude sem mudar o sinal que você está emitindo, ou em algo que finalmente ataca a raiz. Eu sei que talvez você esteja sentindo aquele nó, o mesmo nó de sempre, né? Aquele de ir à igreja todo domingo, sorrir para todo mundo, cantar louvores e voltar para casa sentindo o mesmo vazio. Ver outras famílias na congregação prosperando e se perguntando baixinho o que é que eu estou fazendo de errado. Dar o dízimo fielmente. Fazer a campanha, bater, bater, bater e a porta continuar fechada. O problema é que agora você sabe a resposta e sabe que sua mente vai apontar o caminho. Não é falta de fé. Agora você sabe que isso é o sinal que está sendo dividido, é a falta de um método. E essa frase me marcou muito. Se o motor da geladeira queima, a pessoa dá um jeito. Se quebra o celular, no outro dia ela compra. Mas algo que vai mudar a vida dela e a próxima geração,
aí ela fica deixando para depois. Isso é mental. Percebe como isso é uma programação? As pessoas sempre arrumam dinheiro para a desgraça e para o que é negativo, mas dificilmente conseguem fazer um esforço real para algo que as impulsionam para o bem. É mental. E é exatamente por isso que esse protocolo existe. Daqui a 21 dias, você pode ser nada mais que 21 dias mais velho, ou pode estar com uma frequência completamente diferente, um campo eletromagnético reprogramado, uma realidade começando a colapsar de forma diferente. Você decide, porque agora você não tem mais um problema, você tem uma solução, mas essa solução vem com uma escolha. De um lado, ignorar tudo que eu acabei de te mostrar, fechar esse vídeo, voltar para a mesma rotina, continuar orando sem coerência, continuar pedindo com ânimo dobro, continuar emitindo um sinal de escassez e se perguntando por que é que a abundância não vem, continuar morando em Guiena, continuar deitando a cabeça no travesseiro sem paz, continuar acordando com aquele peso que ninguém vê, mas que você sente todo dia. Do outro lado, quebrar essa corrente agora, hoje, não amanhã, não quando eu tiver mais dinheiro, não quando a minha vida estiver mais calma, agora. Porque a frequência hereditária não espera, ela não tira férias, ela está rodando no seu campo eletromagnético neste exato segundo. Cada dia que passa sem reprogramar esse sinal é mais um dia emitindo a mesma frequência antiga, mais um dia colapsando a mesma realidade de sempre, mais um dia em que os seus filhos estão absorvendo essa frequência, a mesma que foi passada para você sem a sua permissão e agora está sendo passada para eles sem a permissão deles. Eu me lembro de quando foi a minha vez de tomar uma decisão como essa, onde eu peguei um cartão de crédito emprestado para pagar um produto de R$9.000, mas eu não hesitei na minha decisão. Eu fiz o que precisava ser feito, mas eu não posso tomar essa decisão por você. Tudo que eu pude fazer eu fiz, eu te mostrei a ciência, eu te mostrei as escrituras, eu te mostrei o exercício que Jesus praticava, te mostrei o que aconteceu na minha vida e na vida de outras pessoas. Agora a escolha é sua e somente sua, mas escolha com cuidado. Porque a Bíblia é clara, Deus abomina o ânimo dobre. Você não pode querer a transformação e escolher ficar parado. Isso é o que separa quem colapsa de quem reclama. Você está vendo o botão ali embaixo? Aquele botão é a saída de Guiena. É a porta entre o ciclo que você herdou e o reino que já está dentro de você, como Jesus disse em Lucas 17:21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. A física provou que está lá. Agora, a única coisa que falta é você ativar. O momento que você clicar é o momento que você escolhe tomar o controle da sua frequência, da sua vida, da paz dentro da sua casa, do legado que você vai deixar para os seus filhos. Aperte o botão, aperte agora, como Jesus disse diante do túmulo de Lázaro. Tire a pedra e deixe a sua vida nova sair. Ainda está aqui? Tudo bem, eu te entendo. Eu não estou pedindo que você diga sim, estou pedindo que diga talvez. Talvez por 21 dias dê uma nova chance a você mesmo. Faça o protocolo, preencha o diário, passe pelas fases. Teste com a sua própria vida. Você não precisa ter uma fé gigante. Como Jesus ensinou com o grão de mostarda, não é o tamanho da fé que importa, é a pureza. Um único sinal, sem ânimo dobre, esse é o segredo. Agora, tudo que eu acabei de te contar provavelmente vai contra o que você ouviu a vida inteira. Vai contra o que os pastores te disseram, vai contra o que os gurus da lei da atração te ensinaram, vai contra o que os seus amigos e familiares acreditam. Eu só tenho uma única pergunta para você. Quantos deles realmente estão vivendo a vida abundante que Jesus prometeu? Quantos deles saíram de Guiena? Quantos deles quebraram o ciclo de escassez hereditária na família? A Edilene fez pós-graduação em psicologia, buscando a resposta que só encontrou neste protocolo. Na psicologia eu não encontrei, foi o que ela disse. Se as respostas que você tem até agora não funcionaram, talvez esteja na hora de você ouvir alguém que saiu daí. Pense onde você estava há 21 dias, provavelmente fazendo exatamente a mesma coisa que está fazendo hoje, sentindo a mesma coisa, orando a mesma oração, colhendo o mesmo resultado. Se você não mudar agora, daqui 21 dias vai estar exatamente no mesmo lugar, procurando incansavelmente a resposta, pulando de galho em galho e sentindo a frustração de não ter tomado essa decisão quando teve a oportunidade. Ou pode estar diferente,
pela primeira vez. Mas me responde uma coisa, por que você ainda está aqui? Se assistiu esse vídeo inteiro é porque algo dentro de você reconheceu a verdade. O seu campo sentiu. Antes da sua mente decidir, o seu coração já sabe. Então se pergunte, quem você quer ser? A pessoa que continua vivendo no automático, repetindo as frequências dos seus pais, dos pais dele, geração após geração, carregando uma maldição vibracional que ninguém percebeu porque ninguém sabia que existia, chorando no banheiro para ninguém ver porque cristão não pode estar triste? Ou a pessoa que diz, esse ciclo termina agora comigo, essa corrente morre na minha geração, os meus filhos não vão herdar isso. A pessoa que finalmente entende o que Jesus realmente ensinou e praticava. Dúvidas aparecem com qualquer decisão, é natural, mas em algum momento a lógica precisa entrar. Agora você sabe a verdade sobre Marcos 11:24, agora você sabe que Jesus não mentiu e descobriu que era você quem estava fazendo de um jeito errado. Como é que você pode querer abundância, querer paz, querer segurança para sua família e não se dar a chance de praticar os exercícios? Como é possível querer sair de Guiena escolhendo continuar morando lá? Até ontem a culpa não era sua, mas agora que você sabe, agora que você viu o mecanismo, agora que tem a solução diante de você, continuar no mesmo ciclo é uma escolha. E escolha tem consequências. Não só para você, mas para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, porque a herança vibracional ela não morre sozinha. Alguém precisa ser o primeiro a quebrar, alguém precisa olhar para essa corrente e dizer, chega, isso termina em mim. Pensa comigo, essa decisão não é só para hoje, você está tomando uma decisão para o resto da sua vida. De agora em diante, toda vez que você sentir o peso da escassez, toda vez que você olhar para a conta e sentir aquele aperto, toda vez que uma oportunidade passar e você ficar parado, toda vez que você orar e sentir que a oração bate no teto e volta, você vai lembrar desse vídeo. Vai lembrar que teve a chance, que a solução estava aqui, que a solução estava no botão aqui abaixo. E vai sentir uma de duas coisas: arrependimento ou gratidão. Gratidão por ter dado o passo que mudou a sua vida, porque você fez algo enquanto ainda tinha tempo. Se não fizer agora, quando está tudo na sua frente, quando o risco é zero, quando são apenas 21 dias, me responda a você. Quando é que você vai fazer? Aperte o botão agora, abaixo desse vídeo, aperte agora. Lembre-se, é completamente sem risco, não estou pedindo para você comprar nada, estou pedindo para praticar. Se em 21 dias de prática dos exercícios nada funcionar, se você fizer tudo e não sentir diferença, devolvemos cada centavo. Você fica com o material e nós nos separamos em paz. Mas e se funcionar? E se, assim como a Laísa, o Orlando, a Sandra, a Edilene, a Fabi, a Gisley, a Lidiane, o Wanderson, a Fátima, e se funcionar com você também? Aperte o botão agora, crendo que já recebeu, da mesma forma que Jesus agradeceu antes de partir os pães, da mesma forma que ordenou antes de Lázaro sair do túmulo. Não espere o milagre para acreditar, acredite primeiro. O milagre vem depois, sempre veio. A graça te alcança, a prosperidade te alcança, Jesus te alcança. Sempre na história da humanidade é preciso ser antes de ter e ter coragem para ser. Aperte o botão, é tudo que você precisa fazer agora. E eu tenho algo especial esperando você do outro lado. Algo que vai pegar tudo o que eu te mostrei aqui, acelerar o processo de um jeito que você precisa ver para acreditar. Aperte o botão e seja bem-vindo ao mundo dos criadores, daqueles que entenderam que existe um mundo onde todas as coisas que você deseja se realizam, onde a abundância, a felicidade e o amor proliferam. Agora você faz parte desse time. E eu estou muito feliz pela sua decisão e pela sua coragem de lutar pela sua família, assim como eu tive que ter lá no passado. Parabéns! Eu te vejo no primeiro exercício.